Peguem a lista, tá? Vamos ser bem objetivos. Vamos ver a segunda questão da lista, tá? Segunda questão da lista, ele dá um gráfico, a função é uma função afim, ele quer saber quem é A e quem é B, determine as coordenadas do ponto X e Y, em que a reta corta o eixo X e corta o eixo Y. O que é que ele quer mesmo, professor? Ele quer que eu descubra quem é A e B. Então, vamos lá. Ele dá um gráfico. O gráfico é esse aqui. Vou tentar representar mais ou menos o gráfico. Tem um ponto B aqui. Um ponto B aqui. Um ponto aqui. E tem um ponto mais ou menos aqui. Ele diz que esse ponto aqui é 70. Esse ponto aqui é 10. Esse ponto aqui é 20. Esse aqui é 50. Esse ponto aqui é esse. Pelo menos aqui. Mais ou menos isso. E a reta uma coisa assim, mais ou menos. Aí ele pergunta aí quem é A, quem é B, e o item B, ele quer que eu saiba quem é X e Y, né? O ponto X e Y. Ou seja, quem é que é B? X e Y é esse aqui, ó. Quanto é que vale Y aqui? Tá? Quanto é que vale X aqui? Observem que para eu saber quem é A e B, eu tenho que fazer a equação da reta. Né? Então, eu tenho a reta aí igual a AX mais B. Vou fazer um sistemazinho, como a gente já aprendeu. Ó. Primeiro ponto aqui ó, é 10 e 20. E o segundo ponto é 70 e 50. A Dilma não conseguiu entrar ainda? Ela mandou mensagem e falou que tá tentando. O computador dela tá meio lento. É. Tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Do jeito que a gente aprendeu. Ó. Não esqueça, isso aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é X, isso aqui é Y. Então, nessa primeira equação, eu vou usar isso aqui, esse ponto aqui. Ó. Vamos chamar esse aqui de ponto A, vamos chamar esse aqui de ponto B. Então, no ponto A, o Y é 20. Então, fica 20 é igual a A vezes X, quanto é o X? 10. 10 vezes dá 10A. Mais B. E no segundo, X, Y é 50, e o X é 70, fica 70 vezes A, 70A, mais B. Né? Isso aqui é um sistema de equação do primeiro grau. Eu vou multiplicar esse aqui, o primeiro aqui, ó, por menos 1. Por que por menos 1? Porque se eu multiplicar por menos 1, o que é que vai acontecer? O 20 fica negativo, o 10 fica negativo e o B também. Então, quando eu for somar os dois, eu vou cortar o B com B e só vou ter uma variável. Vai sobrar só o B, o A, e depois eu tiro o valor de B. Vamos chamar essa aqui de primeira equação e essa aqui de segunda. Ó. Tá? Então, na primeira equação, multiplico todo mundo por menos 1. Então, fica menos 20, menos 10A, menos B. E embaixo, 50, 70A, mais B. E agora eu somo 50 menos 20, 30. 70 menos 10, 50. A. E B menos B vai embora. Isso quer dizer que fica 30 igual a 50A.
Isso quer dizer que o A vai ser igual a 30. Esse 50 multiplicando vai para lá dividindo. Fica 30 sobre 50. Se eu dividir tudo por 10, fica 3 quintos. Então, o A é 3 quintos. Se eu quiser esse número decimal, basta dividir. Né? Vou dividir 10 por 3 por 5. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. 0,6. Então, o valor de A é esse. Descobri o valor de A. Falta saber quem o B. O valor de B eu posso descobrir pela primeira equação ou pela segunda. Basta substituir o A lá. Ó. Tá? Então, vamos pegar a primeira equação. Primeira equação, 20 é igual a 10 vezes A, 0,6, mais B. 20 é igual a 10 vezes 0,6 é 6, mais B. B é igual a 20, o 6 está somando, vai para lá, subtraindo. Então, B é igual a 14. Então, na minha equação da reta que eu quero, os valores de A e B são esses. A é igual a 0,6 e B é igual a 14. Como é que fica a minha equação? Fica assim, ó, y é igual a A, que é 0,6 vezes x, mais B, 14. Pronto, isso aqui é a equação da reta. Com isso aqui eu sei quem é x e y que está pedindo. Por exemplo, quem é y? Basta o x ser zero. Se o x for zero, fica 0,6 vezes 0 dá 0, sobra só 14. Então, o y é 14. Então, esse ponto aqui, o y é 14. E nesse outro aqui, quando o y for 0. Aqui, ó, quando o y for 0. Então, fica, ó, y, a equação é 0,6 vezes x mais 14. Se o y for 0, fica 0,6 vezes x mais 14. Se 14 vai para lá negativo, fica 0,6x igual a menos 14. X é igual a menos 14 dividido 0,6 vai para lá, por 0,6. Então, quanto é menos 14 dividido por 0,6? Dá 23,33. 23,3, né? Vamos estar assim. Então, x é número quebradinho, né, professor? É, 23,3. Então, x aqui é 23,3. Então, tá. Isso aí é a resposta dessa questão, tá? Copiei. Quer dizer, o aluno, para saber essa questão, o que é que ele tem que ter habilidade? Ele tem que saber, primeiro, que para quando eu tenho 2 pontos, eu tenho que achar a equação da reta. Para eu achar a equação da reta com 2 pontos, eu tenho que fazer um sistema linear. Sistema de 2 equações do primeiro grau. Posso usar esse método da substituição ou da adição. Então, eu multiplico a primeira por menos 1. Por que eu multiplico por menos 1? Porque vai ficar negativo a primeira e eu vou cortar o B. E aí eu fico só com A, uma variável. Sabendo o valor de A, eu substituo na segunda equação. Está aqui, ó. O valor de A está aqui, ó. A equação é essa, né? Está aqui a primeira equação, está aqui, ó. Onde tem A, eu boto 0,6. E aí eu desenvolvo a equação e acho o B. Então, eu tenho o A e o B. Sabendo quem é A e B, eu tenho a equação da reta, que é essa, 0,6x mais 14. Isso quer dizer o seguinte, que agora eu sei quem é x e quem é y. É fácil encontrar o y aqui. Esse y aqui, ele acontece quando o x for zero. Então, se o x é zero, é 0,6 vezes 0, dá 0. Sobra só o 14. Então, esse y é 14. Já o x, eu faço a mesma coisa, só que agora o y é 0. Então, o y sendo 0, vai ficar essa equação. Eu vou atrás do valor de x e encontrei 23,3. Tá? Professor, o próximo exercício que o senhor for fazer pode ser a questão 10? Pode? Que bom. Isso! Boa, É porque eu fui tentar ler uns exercícios, então eu fiquei... Socorro! Deus abençoe, viu, por ter escolhido essa daí. Vamos lá. Copiei e a gente faz a 10 agora.
Eu fico preocupada com a Dilma. Eu espero que ela possa ver essa aula depois e possa entender mais um pouco. Hoje é bom que não vai ter muito tumulto, porque as únicas pessoas que estão assistindo sua aula é eu e o Felipe, entendeu? É. Eu vou postar isso aí na unidade 2.1, tá, gente? A unidade, porque tem uma turma que já começou uma semana antes de vocês. Então, eles estão com uma aula na frente. Por exemplo, a próxima aula de vocês é estatística. Tá? E a próxima aula deve ser a última aula antes da prova. Como eu já dei, eu vou dar mais 2 aulas, aí pronto. Encerro essa parte. E aí a gente faz a prova da unidade 1 e unidade 2 até a parte 2.2. Posso apagar? Pode. Apagar, tá? Vamos lá para a 10ª agora. A 10ª questão diz assim: os fisiologistas afirmam que para um indivíduo sadio em repouso, o número N de batidas cardíacas por minuto varia em função da temperatura ambiente. Então, observe, ó, ele está falando de 2 variáveis, que é o número de batidas e está falando sobre o tempo. Então, o número de batidas, eles vão ter uma relação, uma função com o tempo, tá? Esse tempo não, essa temperatura, desculpe, tá, gente? A temperatura. Bom dia, Zenaide. Bom dia. E aí, o que é que acontece? Ó, ele diz o seguinte, que a função, está aqui a 10ª questão que ele está fazendo, né? É a seguinte, ó. NT, vamos interpretar o que está escrito aqui, tá? Depois que a gente interpreta, fica mais fácil a gente resolver. O resto é só conta. T ao quadrado menos 4T mais 90. Então, observe, ó. NT é o número de batimentos cardíacos, né? Eu vou botar só batimentos. Esse Tzinho aqui, ó, é a temperatura. Então, observe, ó, a temperatura é minha variável independente. E o número de batimentos é dependente, porque ela depende da temperatura. Se a temperatura aumenta, o batimento modifica, tá? Ele quer saber o seguinte, ó. A temperatura em que o número de batimento cardíaco por minuto é mínimo. Então, qual é a temperatura? Quando o batimento for mínimo. B. O número mínimo de batimento cardíaco por minuto. Número mínimo de batimento, né? Ele quer NT, né? Ele quer saber o NT mínimo, né? Eu vou botar assim, ó, para abreviar, só para eu entender isso aqui, ó. Mínimo. E C. O número de batimentos cardíacos por minuto de uma pessoa sadia
está dormindo. Quando a temperatura, ele quer saber o número da pessoa quando a temperatura é 30 graus Celsius. Pronto. Então, vamos. Quanto é a temperatura quando o batimento é mínimo? Ora, gente, batimento mínimo. Foi o que eu falei na aula passada. Lembra do ponto máximo e do ponto de mínimo? Que são os vértices? Isso aqui é uma equação de segundo grau, ó. Então, tem uma parábola, né? Então, para eu saber quanto é o batimento mínimo, quem é o batimento mínimo? Não é o N? Sim ou não? Correto. Esse N aqui é o Y. Ou seja, ele quer saber o batimento mínimo. Ele quer saber a temperatura quando o batimento é mínimo. Então, vamos lá. Quanto é o Y de T? O Y do vértice. Porque eu sabendo o Y do vértice, o que é que acontece? O Y do vértice é o batimento mínimo. Quando eu tiver o batimento mínimo, eu vou saber quanto é a temperatura. Então, o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Menos. Quem é delta? B2, vamos lá. B é menos 4. B2 é negativo, sempre deixando em parênteses. Menos 4. A, 0,1. C, 90. Isso aqui é o delta. Isso aqui vocês têm que estar familiarizados. Sobre 4A. 4 vezes A. 4 vezes 0,1. Pronto. Quem é o Y do vértice? Vai ser, ó, menos, aqui é negativo, né? Fora, ó, deixa ele fora, vamos deixar aqui dentro. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Tá? Então, aqui vai dar 16. Menos 4 vezes 0,1 dá menos 0,4. Menos 0,4 vezes 90, aí eu pego a minha calculadorzinha e faço. 4 vezes 90 vai dar menos 36. Sobre quanto? 4 vezes 0,1, 0,4. Isso aqui vai dar 16 menos 36, vai dar menos 20. Só que tem esse menos aqui, fica positivo. Então, fica 20 dividido por 0,4. 20 dividido por 0,4 vai dar 50. Ou seja, o batimento mínimo que ele vai ter é 50 batimentos por minuto. Respondi o item A? Não. Não respondi. Ele pergunta o item A, qual é, a que temperatura o batimento é mínimo. Ora, se isso aqui é 50, eu jogo na fórmula isso aqui, ó, para saber quem é T, né, ó. Então fica, ó, 50, que é o NT, é igual a 0,1 T ao quadrado, menos 4T, mais 90. Ó, esse 50 vem para cá, vai ficar assim, ó, 0,1 vezes T ao quadrado, menos 4T, mais 90, e o 50 que vai para lá, menos 50. Tudo igual a 0 agora. Fica 0,1 T ao quadrado, menos 4T, 90 menos 50 dá 40. Igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau, onde eu tenho que saber agora calcular o T, que é exatamente a temperatura mínima. Tá certo? Que vai ser a temperatura, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, para eu achar o T está fazendo a função do X, né, gente? Você nem diz isso, né? T é X, né? Então, fica, ó, para eu achar o X, fica menos B, ou T, né, que digo. Menos B, quem é o B? Menos 4. Então, fica menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é B2, que é menos 4 ao quadrado, menos 4A, que é 0,1, vezes C, que é 40. Sobre 2A, 2 vezes A. Quanto é o A? 0,1.
Então, se eu for fazer essa conta aí, o T vai ficar mais, menos com menos dá mais ou menos, vamos lá aqui, ó, menos 4 ao quadrado é 16, fica aqui, ó, menos vezes 0,1 dá menos com menos dá mais, menos com mais dá menos com mais dá menos. Fica 0,4 vezes 40, vamos ver, 0,4 vezes 40, dá 16, menos 16. Sobre 2A, 2 vezes 0,1, 0,2. Observe que 16 menos 16 é 0. Então, isso aqui vai zerar. Vai ficar só 4. 4 dividido por 0,2. Então, fica 4 dividido por 0,2. Que vai dar 20. Vai dar 20 o quê? 20 graus Celsius. Então, qual é a pergunta que ele fez? Qual é o batimento? Qual é a temperatura quando o batimento é mínimo? Eu calculei a primeira parte aqui. Foi o batimento, tá? Batimento, calculei, que deu isso aqui. E essa segunda parte eu calculei a temperatura. Questão de prova. Resposta certa. Resposta que eu quero, 20 graus Celsius. Mas para eu chegar em 20 graus Celsius, eu tive que saber quanto é a resposta não é 50 batimentos por minuto, não. A resposta é 20 graus Celsius, tá, gente? Então, o item A está respondido. Então, o item A está respondido, né? Item A, para eu resolver, primeiro, revisão. Batimento mínimo, Y do vértice. Por quê, professor? Porque o número de batimentos é exatamente o meu Yzinho. Pronto, é 50 batimentos por minuto. Já sei o batimento mínimo, mas eu quero a temperatura. Então, quando o batimento mínimo for 50, aqui for 50, eu tenho uma equação do segundo grau, vou desenvolver e vou chegar ao valor de 20 graus Celsius. Ok? Agora, olha o item B, gente, ó. Item B, o número mínimo de batimento cardíaco por minuto. Eu já tenho, tá aqui, ó. Isso aqui é o item B, a resposta do item B, ó. 50 batimentos por minuto. Eu já fiz, ó. Tá? O item B já está respondido. Agora o item C, o número de batimentos cardíacos por minuto, quando a pessoa está dormindo, a temperatura é 30 graus centígrados, né?
Posso apagar aí? Posso apagar, Zenaide, Júlia, Felipe? Pode sim, professor. Pode. Então, ele quer saber a temperatura, ele quer saber o número de batimento quando a temperatura é 30 graus. Fácil, fácil, fácil. É só substituir 30 em T na temperatura, aí eu vou saber quantos batimentos eu tenho. Então, vamos lá, ó. Então, ele quer saber o item C, a temperatura, então o número de batimentos quando a temperatura é 30. É igual a 0,1 vezes T, que é 30, ao quadrado, menos 4 vezes T, que é 30, mais 90. Fácil, fácil, fácil. Ó. Fica 30 é igual a 0,1. 30 ao quadrado dá 900. Menos 120 mais 90. N 30 vai ser 0,1 vezes 900 dá 90. 90 menos 120 mais 90. Fazer devagar. Ó, 90 mais 90, 180. 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60. Então, o número de batimentos, quando a temperatura é 30 graus, será 30 batimentos por minuto. Tranquilo aí? Sim. Eu queria fazer a 11ª e a 10ª. Vocês têm mais algum aí que vocês estão com dúvida? Se não, eu quero fazer a 11ª, a 12ª e porque a 15ª é muito parecida com a 11ª. Vamos fazer a 11ª, tá? Vou apagar. Pode fazer, professor, sem problemas. Vamos lá. Isso aqui é mais, essa 11ª e 12ª é mais aplicação, conceito, ó. 11ª, né? Ele diz assim, ó, seja uma função do primeiro grau, a função do primeiro grau é fx é igual a x mais b. Não esqueçam disso. Tá? Onde f2 é igual a 7. E f5 é igual a 13. Ele quer saber quanto é o f menos 1. Observe o seguinte, ó. Quem é esse 2zinho aqui que está aqui dentro? Esse 2 é o x. Quem é esse 7 que está aqui? É o y. Esse aqui é x, esse aqui é y. Então, eu vou montar um sistemazinho de novo, ó. Como é pela minha equação, como é do primeiro grau, ó, esse y aqui, na realidade, é o fx, né, gente? Não esqueçam disso, ó. Então, vai ficar 7 é igual a A vezes x. O x é 2, 2A mais B. E a segunda, 13 é igual a 5A mais B. Observe que, para eu resolver essa questão, eu tenho que saber fazer a equação da reta. Por que, professor, tem que saber fazer a equação da reta? Porque você sabendo da equação da reta, para você saber que é menos 1, esse valor da função quando é menos 1, só é substituir aqui, ó. Aí você vai ter o valor de A e B, bota A e B aqui, e depois substitui por menos 1, você tem o valor da função, quanto é o fx, tá? Então, para fazer isso, eu vou multiplicar essa primeira de novo por menos 1, ó. Que é mais fácil. Fica menos 7 é igual a menos 2A menos B. E embaixo, 13 igual a 5A mais B.
E aí eu somo. 13 menos 7 dá quanto, hein? 6, né? 5 menos 2, 3. 3A. E aqui vou embora. Isso quer dizer que o A vai ser igual, ó, está multiplicando, vai para lá dividindo. 6 sobre 3. Então, o A é 2. Observe que isso aqui é a minha primeira equação. Essa aqui é a segunda equação. Eu posso substituir esse 2 na primeira ou na segunda. Tanto faz. Eu vou substituir na primeira, tá? Então, na primeira equação, ele vai ficar 7 é igual a 2 vezes A, quanto é o A? 2, mais B. 7 é igual a 2 vezes 2, 4, mais B. Isso quer dizer que, se eu botar o 4 para lá, vai negativo. Então, fica B é igual a 7 menos 4, que dá 3. Então, a minha equação da reta seria fx é igual a, quanto é o A? 2. 2x mais B, quanto é o B? 3. O que é que ele está querendo? Quer saber quanto é a função, essa função aqui, ó, quando o x for menos 1. Tá? Quando o x for menos 1. Então, eu vou ter f de menos 1, que ele quer, vai ser 2 vezes x, que é menos 1, mais 3. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 3. F de menos 1, menos 2 mais 1 é a mesma coisa, menos 2 mais 3 é a mesma coisa do 3 menos 2, tá? Então, o valor de f de menos 1 é 1. Ok? Isso é exercício mais de fixação. Então, essa questão 11 aí que eu fiz, ela é muito parecida com a questão 14, 14 não, com a 15. Mesma coisa, você faz um sistema e vai descobrir quem é. Dilma, bom dia, Dilma. Bom dia, professor. Nossa, perdão, viu? Estou tentando, desde cedo aqui, travou a internet, meu marido está tentando ligar para vir, ver se consegue resolver alguma coisa, não consegue, tá triste hoje. Olha, essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar no AVA, na unidade 2.1, tá bom? Porque Joia, obrigada, professor. Você já perdeu a resolução de 2 questões já. Então, tentei pela internet, pelo celular aqui agora, mas nem consegui entrar pelo computador mesmo, está tudo travado. Mas tá bom, obrigada, professor. Bom dia para todos. Vamos lá, vamos copiar aí. Vou dar 5 minutinhos para vocês copiarem. Vou só tomar uma águazinha. Prontinho, vou apagar, tá? Vamos para a 12ª agora, tá, gente?
A 12ª também é bem fácil. Eu vou fazer só o item C da 12ª. É muito fácil. É só questão de substituição. Ele disse que eu tenho uma função do primeiro grau, que é f de x, é igual a 1 menos 5x. Isso aqui pode estar em parênteses ou não, tanto faz. O item C, ele quer que eu saiba, ele quer que eu calcule que é o f de 1/5. Quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu vou pegar essa função e onde tem x eu vou substituir por 1/5. Só isso. Então fica, ó, f de 1/5. O aluno tem que saber só isso. Ó. 1, ó, menos 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Tá? Então, 5 vezes 1/5 é 1. Ó. Eu posso cortar esse 5 com esse 5, sobra só 1. Então, f de 1/5 é 1 menos 1, 0. Tá? Se eu fosse fazer, por exemplo, o item A, ele queria o f de 0. Então, seria f de 0 é igual a 1 menos 5 vezes 0. F de 0 seria igual a 1, 5 menos 5 vezes 0 dá 0, então f de 0 é 1. Tá? Quer dizer, fácil, né? É só substituir e fazer a conta. A 14 também é parecida, né, professor? Para você. 14, deixa eu ver. Espera aí. Dada a função, determine o valor de A para que... eu vou resolver essa 14. Muito boa essa 14. Copiaram aí já? Posso apagar? Vou apagar, Sim, tá? sim. 14ª, ó. A 14ª, ele dá uma função. 14ª, ele diz que a função é igual a ax mais 2, tá? Ele diz que o F4 é igual a 22. Quanto é o A? Ele quer saber quanto é o valorzinho de A. Então, observe, ó, o que é que eu vou fazer? Só substituir aqui, ó. Ó, se o x for 4, vai ficar o seguinte, ó. F4, que é 22, né? Vai ficar A vezes x. Quanto é o x? É 4, ó. Quando o y é 22, o x é 4. 4 vezes A, 4A. Mais 2. 2 vem para cá negativo, fica 22 menos 2, igual a 4A. 22 menos 2 é 20, igual a 4A. O Azinho está multiplicando, vai para lá dividindo, fica 20 dividido por 4 é igual a A. Isso quer dizer que o A vai ser igual a 20 dividido por 4 dá 5. Ele quer. Quer dizer, é tudo mais ou menos dentro do mesmo contexto, né? Eu vou fazer a 7ª, depois a 8ª, tá, gente? Professor, Oi? tem como fazer uma da 16? Fazer? Não, essa eu vou deixar para o final. Vou Tá. fazer. Vou fazer a 7ª e a 8ª, e aí a gente pula para ela, tá? Vou apagar. Vamos ver a 7ª aí, ó. A 7ª diz assim, calcule o valor máximo ou mínimo, né?
menos 3x2 mais x mais 2. Ele quer saber, calcule o valor máximo ou mínimo da função. Preste bem atenção. Ele quer o valor mínimo da função. Isso aqui é a função, ó, tá, gente? Função, que eu posso representar pela letra y. Ó. Ele quer o valor máximo da função, tá? Ele não quer o valor máximo ou mínimo de x, não, ele quer da função. Então, o valor máximo ou mínimo da função é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. É questão de interpretação. Quer o valor máximo da função? A função é essa daqui, ó. Então, fica ó, menos delta. Vamos ver quanto é delta. Ó. É B2, B aqui é 1, né? Ó. 1 ao quadrado, menos 4A, que é menos 3, e o C, que é 2. Sobre 2 vezes A. 2 vezes A, que é menos 3. Tá? Desculpa, 4 vezes, né? Então, o y do vértice, que vai ser a função, né? Função, o seu ponto máximo no ponto mínimo, vai ser menos, aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1. Aqui eu estou multiplicando os três termos, então eu faço ó, menos com menos dá mais com mais dá mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Dividido por quem? 4 vezes menos 3 dá menos 12. Então, isso aqui, 24 mais 1, 25. Como está negativo, fica menos 25. Dividido por menos 12. Ó, menos 25 dividido por menos 12, menos com menos dá mais. Fica 25 dividido por 12. 25 dividido por 12 dá 2,08. Então, o f da função mínimo ou máximo dá 2,08. Tá? O valor mínimo ou máximo, eu não sei. Talvez eu saiba. Esse aqui é ponto de máximo ou ponto de mínimo, hein, gente? É valor máximo ou valor mínimo? Quem sabe me dizer e por quê, né? Se é valor máximo ou valor mínimo? Eita. É valor máximo, né, gente? Por quê? Ó? Porque o Azinho é negativo, ó. Quando o A é menor do que zero, eu tenho valor máximo. Por que eu tenho valor máximo, professor? Porque a parábola, a concavidade é para baixo. Então, eu tenho aqui o valor máximo. Se o A fosse positivo, não esqueça, eu tinha um valor mínimo. Porque a parábola era para baixo, a concavidade e o ponto mínimo estava aqui. Tá? Então, não esqueçam disso. Então, isso aí é ponto de máximo, né? Ponto de máximo. Então, quando ele diz assim, ó, calcule o valor máximo ou mínimo, na realidade, ele quer o valor máximo. Isso é ponto de máximo da função. Então, quando o formato é em formato de U, a parábola, em formato de U, é maior que zero. O A é maior do que zero. Sim, Quando fica o mais A for fácil. maior do que zero, a concavidade é para cima. Quando o A for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, ele tem ponto de máximo. Se a concavidade é para cima, ele tem ponto de mínimo. Então, cuidado com esse negócio de máximo e mínimo. Vocês têm que saber isso. Eu posso botar isso na prova. De acordo com a equação, a função, tal. Eu vou ter ponto de máximo e ponto de mínimo. Você tem que saber interpretar isso. Ok? Posso apagar? Vamos fazer o gráfico agora. Ele quer que a gente faça o gráfico. Fazer o gráfico agora.
Então, ele dá uma função. A função é essa aqui, ó. É a oitava. Ele dá a função fx igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ele quer saber, quer que eu esboce o gráfico, né? Então, vamos fazer aqui o gráfico. Primeira pergunta que não quer calar. O gráfico dessa função é o quê, hein? É uma parábola ou não? É o quê, professor? Não entendi. O gráfico dessa função é uma parábola? Acredito que sim, né? Por quê? Sim. Porque é de segundo grau? Porque é de segundo grau. Concavidade para cima ou para baixo? Responde aí, Júlia. Aí eu me enrolo todinho, né? Ó, valor de A positivo é concavidade para cima. Tá certo? Valor de A positivo, ó, quem é o A? É 1. Quem é o B? É menos 5. Quem é o C? É 6. Então, se o A é positivo, é maior do que 0, o que acontece? A concavidade da parábola é para cima, então eu vou ter ponto de mínimo. Não esqueçam, exercitem isso, para não dar confusão no dia da prova. Então, vamos lá, ó. Para eu saber fazer o gráfico, eu tenho que saber os zeros da função, a raiz da função, né? Então, vamos lá, vamos atrás das raízes. As raízes dessa função. Primeira coisa, né? Descobrir o zero. Para isso, eu pego o valor de x, coloco a fórmulazinha, que você já sabe qual é a fórmula, né? Vou só... menos b mais ou menos b2 menos 4ac. Não vou botar mais a fórmula não, viu, gente? Isso aqui vocês têm que já saber, tem que memorizar. Então, x é igual a menos b. Quanto é b? Menos 5. Só substituindo, ó. Não tem nada de difícil nisso aqui, gente. b ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, e o c, que é 6. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Pronto. É só fazer a conta agora. X é igual a menos 5, mais ou menos, ó, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. Menos com mais dá menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Sobre 2 vezes 1, 2. Fazer o restante aqui. Então, x vai ser igual a menos 5, mais ou menos, ó, 25 menos 24 dá 1. Raiz de 1 é 1. Sobre 2. Então, eu tenho x1, onde ele é positivo aqui, fica menos 5 mais 1 dividido por 2, e eu tenho x2, que é menos 5 menos 1 dividido por 2. Menos 5 mais 1 dá menos... Oi? Aqui em cima, na primeira parte da fórmula, o 5 não é menos 5? Não teria que ser menos 5 mais ou menos a raiz? É mesmo. Ixi, desculpe. Então fica positivo. Oh, meu Deus. Ainda bem que você falou isso. Muito obrigado. Então fica 5 mais 1, 6, dividido por 2 dá 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2 dá 2. Então os pontos são 2 e 4. Vamos supor que o 2 esteja bem aqui. E o outro ponto é 3, né? Tá certo? Concavidade para onde? Para cima. Ó, então eu tenho esse ponto notável, esse ponto notável. Eu tenho que, para fazer o gráfico, eu tenho que buscar todos os pontos notáveis. Agora eu vou atrás do y do vértice e o x do vértice. O y do vértice é menos delta. Quanto é delta? Delta é 1, ó. Sobre 4 vezes a. Quanto é o a? 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, dá 1 quarto. Fica menos 1 dividido por 4. Vamos ver quanto é que dá. Dá 25, né? Dá menos 0,25. Ou seja, vai ser um negócio por aqui, ó.
menos 0,25. Vai ser o y. E quanto é o x do vértice? Ó, o x do vértice vai ser 2,5, porque ele vai estar entre os dois aqui. Quer ver? Ó? X é menos b, quanto é o b? 5. Menos 5 dá 5. Sobre 2 vezes a. 2a. O a é 1, dá 2. Dá 2,5. Bem que eu disse. Então vai ficar aqui, ó. 2,5. Ou seja, o vérticezinho vai ficar bem aqui. Tá? É o terceiro. O outro ponto notável é saber onde é que ele corta o valor de y. Como é que eu sei? É quando o x for 0. Então, se o x for 0, que é o outro ponto notável, aqui vai dar 0, aqui dá 0, sobra 6. Então, isso aqui vai ser 6. Pronto, eu já tenho os pontos notáveis, agora é só traçar o gráfico. O gráfico é uma parábola com concavidade para cima, vai passar aqui e aqui, ó. Vai vir para cá, vai vir para cá e vai para lá. Então, esse é o gráfico. Quer dizer, para eu fazer o gráfico, eu tenho que descobrir os pontos notáveis. Eu posso colocar uma questão dessa e, ao invés de colocar, faça o gráfico, eu posso dizer, determine os pontos notáveis. Você vai me determinar 2, 3, né? Aqui o outro, menos 2 e 0, menos 2,5 e menos 0,25, e o outro ponto notável é 6. Isso aí, gente, vocês têm que estar craque nisso. Isso aí vai cair na prova. Eu vou deixar uma questão desafio para vocês, que vai valer ponto, tá? Vocês me entregarem na próxima aula. Só vai valer para aquele que me entregar a primeira questão. Cara que... Como é que eu vou me entregar primeiro, professor? Que sai no WhatsApp. Que manda logo primeiro no WhatsApp, tá show de bola. Recebe o ponto. Vai ser um bônus na prova. Tá? Eu vou dizer mais ou menos quanto é... E a questão é a questão 6. Eu vou dizer mais ou menos como é que funciona, tá? Posso apagar? Pode. Então, vamos lá. Questão 6. Eu vou dizer mais ou menos como é que faz e vocês façam o resto. É uma questão que não é difícil, mas exige muito cálculo. Ele dá a função, ele dá o gráfico e pergunta assim, qual é a função? Então, vamos lá. Vamos desenhar, tentar desenhar esse gráfico, tá, gente? Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Vou pegar os pontos aqui. Isso aqui é o eixo X. Isso aqui é a sexta, né? Tentem fazer essa questão, gente.
Aqui é o primeiro ponto notável, ele passa por 1 e passa por 3, né? Aqui embaixo é o menos 1. Outro ponto notável é esse. E o outro ponto notável é o 3. Aqui é 3. Aqui é 1. Aqui é 3. Aqui é 2. Esse pontozinho é 2 e menos 1. Tá? E o gráfico é esse aqui, ó. Eu vou dar as coordenadas aqui. Tá? Como é que só pelo gráfico, como é que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que saber, gente, é que isso aqui é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau é y é igual a x2 mais bx mais c. Então, para eu saber como é essa função, eu tenho que saber quem é A, quem é B e quem é C. Tá? Ora, primeira coisa que eu sei que quem é esse 3 aqui? Esse 3, ele acontece quando o x for 0. Então, se o x for 0 e o y for 0, vai ficar tudo 0 aqui. Ó. Desculpe, esse x aqui sendo 0 e esse x sendo 0, fica tudo 0. Então, esse aqui é o c. Ou seja, o y é 3. Tá? Eu já descobri que o y é 3. Vamos lá, o que mais? Como é que os pontos notáveis aqui, ó, o outro ponto notável, os zeros da função, né? Aqui, ó, o x é 1 e o y é 0. Aqui, o x é 3 e o y é 0. Então, eu posso substituir aqui, ó. Isso aqui foi a minha primeira observação. A segunda, ó. Quando o x é 0, o y é 3. Então, fica 0 é igual a x sendo 3, fica 3 ao quadrado dá 9, 9a, mais 3b, mais c, que é 3. Então, 0 é igual a 9ax, 9b. Só ajeitar isso aqui, tá? Só repetir de novo. Ó, aqui fica o y é 0, fica o a é 3, fica 9a, porque 3 ao quadrado é 9, mais x é 3, 3b, mais c, que é 3. Descobri aqui, ó. Né? Se o y é 3, é porque o c é 3. Tá? Tudo bem? Faço o seguinte, Daniel. Quando o x for 0, o c é 3, que é esse ponto aqui, ó. Aqui é o c. O segundo ponto é 1 e 0. Então, fica y de novo 0 e o x é 1. 1 ao quadrado dá 1, fica a mais b mais 3. Ó. O que mais? E o terceiro ponto aqui, o terceiro ponto notável, ele vai ser o x do vértice menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é quanto? É 2, ó. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a, quanto é que é o y? É menos 1. Então, tá aí, gente. Aí são as dicas. Eu desvendei para vocês. O resto é fazer cálculo, tá? Eu quero que vocês me digam qual é a equação dessa reta. Então, para eu saber a equação da reta, mais uma vez, basta descobrir quem é A, quem é B, quem é C. O C eu já sei, que é 3. Falta descobrir quem é A e quem é B. Será que eu posso usar? Eu tenho que usar isso? Será que por aqui não sai, hein, gente? Ó, sistemazinho de equação, eu boto 3 para lá, fica menos 3, vai para lá, menos 3. Será que não dá certo? Então, pensem nisso, como é que eu resolvo essa situação. E aquele que fizer e mandar a equação para mim, da reta, da parábola, vai ganhar um bônusinho na prova, tá? E aí a gente vai para a 16ª. 16ª a gente praticamente encerra a lista, né?
A 16ª, dá para a gente fazer todas elas. Ainda está cedo ainda, agora que são 10 horas. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Nesse sistema aqui, eu não preciso botar -1, né? Eu posso fazer a conta normal. Não sei, eu não vou dizer não. Eu acho que não precisa, né? Mas, ok. Aí é que vai a expertise de você, Júlia. Aí é difícil, hein, professor? Tem gente que chega e vai perguntar, professor, eu preciso fazer o 3 aqui para descobrir. Será que só isso aqui não dá, eu não descubro quem é A e B? É tudo da expertise do aluno. Posso apagar? Júlia? Pode, professor, pode apagar. Vamos lá, para a última questão. Quer dizer, a gente resolveu a lista quase toda. Aquele bicho-papão, acabou-se. Vamos lá. Ele diz assim, ó, ele quer que eu represente graficamente essas funções, né? Então, eu vou desenhar um gráfico aqui e vou tentar desenhar o gráfico das 3 funções, tá? Aproveitar um gráfico só. Vou tentar fazer usando um gráfico só. Então, vamos lá. O primeiro gráfico que ele quer que eu faça prestem bem atenção, ó. O item A, ele quer que eu faça y igual a 2x menos 4. Tá? Ele quer que o x pertença ao intervalo entre 0 e 5. Presta atenção. Primeira coisa, eu vou fazer o gráfico dessa reta. Como é que eu faço o gráfico dessa reta, né? Solução, bem aqui, ó. Solução, item A. Como é que eu faço o gráfico? Basta eu pegar 2 pontos. Faço aquela tabelinha, ó. A gente já aprendeu pegando 2 pontos e agora pegando a equação da reta. Então, x e y. Então, vou ter 2 pontos. O primeiro ponto e o segundo ponto. Para x eu boto 0 e aqui eu boto 0. Quando o x for 0, vai ficar 0, então y é igual a menos 4. Então, o primeiro ponto é 0 e menos 4. Primeiro ponto é 0, menos 4 vai estar para baixo. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Vai ser esse ponto aqui. Esse ponto aqui é 0 e menos 4. Porque o y aqui é menos 4. Agora, quando o y for 0, tá? Eu tenho, ó, 0 é igual a menos 2x menos 4. Menos 4 vai para lá positivo, dá 4, é igual a menos 2x. Menos 2 vai dividindo, fica 4 dividido por menos 2 igual a x. 4 dividido por 2 dá 2. Mais com menos dá menos. Então, x é menos 2. Ou seja, quando o y for 0, o x é menos 2. Vai dar aqui, ó. X menos 2, y 0. Ou seja, eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu traço uma reta. Então, o gráfico dessa primeira função é esse cara aqui, ó. Tá? Esse gráfico aí dessa função é esse cara. É y, ou f de x, é a mesma coisa, né? Igual a 2x menos 4. Tudo bem.
Só isso, professor? Não, não é só isso. O gráfico, eu descobri qual é. O que eu tenho que saber é o seguinte, mas ele disse que ele quer um x de 0 a 5. Ó. X de 0 a 5 ó, é daqui até ó, 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, ó. É nesse intervalo. Então, o gráfico que eu quero, ele não é nenhum desses aqui, ó. É para lá. Então, é daqui para baixo. Entendendo, gente? Isso aqui, ó. Então, o gráfico que eu quero, que ele está pedindo, é esse gráfico aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, ó. De 0 até 5 aqui, ó. Supor que ele continue aqui e se encontre bem aqui. Então, vai ser essa reta. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Tranquilo, Zenaide? Mais ou menos. Mais ou menos. O que ele quer é isso, ó. Qual é a região que ele está querendo? Ele está querendo essa região de 0. Aqui é 0 e aqui é 5. Ele quer essa região aqui, ó. Se ele quer essa região, o x vai estar aqui, ó. Esse gráficozinho aqui, ó. Até aqui embaixo. Tá? Então, essa parte aqui não me interessa. Cuidado que isso aqui, o intervalo que ele quer é de 0 a 5. 0 a 5 é isso aqui, o x. Então, ele quer esse gráfico aqui, essa parte de baixo do gráfico. Ok? A B, o item B, ele diz que a função é y igual a 6. E ele quer que o x esteja no seguinte intervalo. Desculpe, ele quer que o x seja maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Tá? Então, vamos lá, ó. Se a função é y igual a 6, é uma função constante. Então, o 6 está bem aqui, ó. Então, essa função, ela é desse tipo aqui, assim, ó. Aqui é 6. Tá? Isso aqui é a função, ó. Isso aí é a função y igual a 6. Tá? Só que ele quer toda essa reta, não. Ele só quer entre menos 2 e 3, ó. Então, menos 2 está aqui. Então, é bem aqui, ó. Ele quer daqui, que é menos 2, e até 3. 1, 2, 3, que é aqui, ó. Aqui é 3. Então, interessa para mim, não quero essa reta toda, só quero essa parte aqui. Simples assim. E o C
ele dá a seguinte função: y igual a menos 10, desculpa, é 10, né? 10 menos 2x. E ele quer que o x esteja no intervalo, pertence ao intervalo 0 a 5. Como aqui, né? Então, para isso, eu tenho que fazer o gráfico, tá? Eu vou apagar isso aqui de baixo, tá, gente? Ó, essa conta aqui que eu fiz, para resolver aqui, tá? Observe, ó, ainda do item A, né? Esse gráfico ele viria aqui embaixo. Deixa eu dar um negócio mais bonitinho. Então, o gráfico que ele quer do item A é só esse aqui, ó, até 5. Agora, esse outro aí, ó, como é que eu faço? Eu uso o mesmo raciocínio, né? A minha função é 10 menos 2x. Quando eu tenho uma função, para eu saber como é o comportamento da reta, eu tenho que pegar 2 pontos. Então, x e y, eu vou ter 2 pontos aqui. Então, quando o x for 0, quando o y for 0. Quando o x for 0, vai ficar 2 menos 2x vezes 0 dá 0, o y é 10. Então, é 0 e 10. 0 e 10 vai estar aqui em cima. Ó. Aqui é o ponto 0 e 10. Tá? Agora, quando o y for 0, tá? Vai ficar, ó, 0 é igual a 10 menos 2x. O 10 vai para lá, menos 10, menos 2x. Quer dizer que o menos 2 vai para lá dividindo, fica x é igual a menos 10, dividido por menos 2, que dá 5, né? Porque menos com menos dá mais. Então, quando o y for 0, o x é 5. X vai estar nesse pontozinho aqui, ó. Aqui, 5 e 0. Então, a minha reta, meu gráfico vai ser esse aqui, ó. Tá? Vai ser isso aí. O gráfico todo, né? Ele vai para cima e esse aqui vai para baixo. Só que ele quer entre quanto? Entre 0 e 5. Então, a única parte que me interessa é essa daqui, ó. Entre 0 e 5. Que aqui é 0 e até 5. Ó. X aqui é 0. Tá? Então, ó, isso aqui é o item A. Esse aqui é o item B. E esse aqui é o item C. Os gráficos, tá? E para a gente encerrar, a gente vai fazer a quarta questão, tá, gente? Eu já fiz a quarta questão com vocês, não já? Ou não? A quarta? Sim. Do grilo. Não, não. Vamos fazer a quarta, tá? Copia aí, gente, fazer a quarta. Show de bola, posso apagar?
Posso apagar, Felipe? Pode? Então, pronto. Vamos lá para a quarta agora, né? E aí, fazendo a quarta, eu posso botar qualquer questão dessa na prova. Não é, na realidade, não vai ser essa questão, né? Vai ser uma coisa muito parecida com isso. Não vai ser a mesma questão. Ó, essa questão do grilo eu já botei em provas anteriores, tá, gente? Diz assim, ó, quarta questão. Ele diz assim, ó, suponha que um grilo ao saltar de um solo. Então, vamos lá. Aqui está o solo. Não vai ficar muito bem desenhado. E vamos supor que aqui é o grilo, não é um grilo. Aqui é um grilo, aqui, pronto. Aqui é um grilo. Tá? E o grilo, ele... Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tem uma posição no espaço descrito em relação à função. Então, aqui ele pulou, o grilo fez isso, ó. Deu um pulo e fez isso, ó. Então, aqui nessa posição dele é o ponto 0. Ele pulou e caiu bem aqui, num pontozinho aqui, tá? E essa função, ela descreve a função seguinte, ht é igual a 3t menos 3t2. Tá? Onde o h é a altura e o t é o tempo. T é o tempo. Ou seja, a minha função, o pulo do grilo, está em função da altura e do tempo. Tá? Ele quer saber o quê? Um instante é que o grilo retorna no chão, quer dizer, ele pula daqui, pá. Esse Tzinho aqui é quanto? Ó, aqui é T0. T0 é igual a 0. Esse T1 aqui é quanto? Ele quer saber esse cara aqui. Ele quer saber T1. B, a altura máxima. H máximo. Ó, aqui, ó. Falei que falou de máximo e mínimo. A altura, presta atenção, a altura é isso aqui, gente, ó. E esse aqui é o tempo. Então, isso aqui é x, o tempo é x, e a altura vai ser o eixo y. A altura vai ser o eixo y, ó. Então, a altura máxima dele aqui vai ser esse y máximo aqui, né? Que é exatamente essa alturazinha aqui, ó. Quem é que vai ser esse cara? O y do vértice. A altura máxima, na realidade, é o y do vértice. Só que o meu y aí, que ele está chamando, é de ht, né? Tá? Então, pronto. Ó. Quanto é T1? Para eu achar T1, aqui a minha função, ó, professor, o T2 tá depois do T1, não tem problema nenhum. Você pode até querer organizar isso aí mais bonitinho assim, ó. Menos 3T2 mais 3T. Pronto, é a mesma coisa, ó. Tá? Como é que eu sei quem é T1 aqui, ó? Quando ele vai e ele vem para cá, ó. Então, eu tenho que descobrir esse ponto aqui e esse ponto aqui. Na realidade, eles são as raízes da função, né? Então, para eu achar isso, eu tenho que saber as raízes, ó. Dessa função aqui, ó. Tá? As raízes da função. Então, a função é quando isso aqui é 0. Ele pulou. Então, quando eu igualo a 0, eu vou saber quem é T0 e T1. Então, fica menos 3T2 mais 3T igual a 0. Você pode usar aqui a formulazinha, né? Só que não é X, é T. Então, é a mesma coisa. Ó. T é igual a menos B. Você tem que saber quem é A, quem é B e quem é C. Ó. Quem é A? Menos 3. Quem é B? 3. E quem é C? Vixe, professor, tá faltando. Tá, então é 0. Tá? Então, quem é T? Menos B, 3. Mais ou menos B2, que é 3 ao quadrado. Menos 4A, que é menos 3, vezes C, que é 0. Sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 3. Então, T vai ser igual a menos 3, mais ou menos, aí, ó,
3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12, vezes 0, aqui vai dar 0. Tudo 0. Aqui 0. Aqui fica tudo 0. Então, vai dar só raiz de 9. E aqui embaixo, menos 6. Então, eu vou ter um T1, que vai ser menos 3, mais raiz de 9, 3. Sobre menos 6. Menos 3 mais 3 dá 0. Dividido por menos 6. Então, menos 3, ou 0 dividido por menos 6 dá 0. Que é esse pontozinho aqui, ó. Agora, o T2. Menos 3, raiz de 9 dá 3, menos 6. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 6 dividido por menos 6, menos dá mais, então T2 é 1. Então, esse ponto aqui é 1, ó. Então, a resposta. Qual foi o instante que ele caiu lá? No instante 1. Tá? E o B? A altura máxima. Ora, quem é a altura máxima? A altura máxima é o Y máximo. Quem é o Y máximo? Menos delta sobre 4A. A altura máxima vai ser igual a menos delta. Quanto é delta? Está aqui, ó. Delta é 9. Menos 9 vezes 4 vezes A. Quanto é o A? Menos 3. Menos 9 dividido por menos 12. Aqui vai dar positivo, fica 9 dividido por 12. Vamos ver quanto é que dá. 9 dividido por 12 dá 0,75. Dá positivo, menos 0,75. Tá? Então, essa altura aqui é 0,75. A altura máxima que o grilo pulou foi 0,75. Tá? Então, está em metros, né? Então, aqui foi metros. E aqui, 1 minuto. O tempo está em minutos. Pronto. 75 centímetros e 1 minuto. É 0,75 metros, né? Em 1 minuto. Ok, gente? Tranquilo até aí, né, não? Essa listinha está toda feita. Posso cobrar qualquer questão dela. Tranquilo. Sim, questões parecidas. Não são essas mesmas questões, tá? Gente, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ah, professor, estou com todas as dúvidas. Conselho, estudar. Ninguém se forma sem estudar. Perguntas, dúvidas? Professor, naquela questão 6, a gente consegue fazer, tipo, o que o senhor falou de outra forma? Porque, tipo, olhando... Peraí, tá cortando. Qual é a questão, Júlia? Na 6. Porque eu particularmente travei e não estou conseguindo nem para frente nem para trás. Pois, meu amor, pode estudar. Vá pesquisar, vá ver como é que se resolve essa sexta. Eu já dei toda a dica da questão. Aí é só questão de conta agora. Aprender a fazer conta. Depois você veja essa questão devagar, vê que ela não é tão complicada assim.
Show de bola, Zenaide, tranquilo, Zenaide? Mais ou menos. É estudar, meu bem. É muito difícil, professor. Meu bem, isso aqui é coisa de nível fundamental, meu bem. Vou até fazer umas aulas particular, Você tem porque que... olha, faz tempo que eu não vejo isso, entendeu? Então não é difícil, é porque faz tempo que você não vê. É. Isso não é difícil, gente. Isso é porque faz tempo que vocês não veem isso. Tá? Então está encerrado esse assunto. Próxima aula da gente, sexta-feira, a gente já vai ver estatística, tá certo? Começar a estatística, eu acho que vocês vão sentir melhor a estatística, porque a gente vai começar desde do básicozinho da estatística, uma coisa bem leve. Vocês vão se sentir até melhor. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Zenaide, um abraço. Felipe, um abraço. Júlio, um abraço. Tio, um Tchau, abraço. professor. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Obrigada, professor. Um abraço. Valeu. Viu? Muito obrigado, viu, professor, pela ajuda, hein? Valeu. Até mais. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.